E se eu te dissesse que você pode identificar um narcisista em apenas 5 segundos? Imagine o poder que essa habilidade te daria em cada interação social, em cada relacionamento, em cada encontro profissional. Carl Jung, uma das mentes mais brilhantes da psicologia profunda, descobriu um segredo que pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Não é apenas um teste psicológico comum, é uma ferramenta poderosa, baseada em décadas de pesquisa sobre a psique humana, que te permitirá ver através da fachada que os narcisistas constroem ao redor de si mesmos. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos de uma das personalidades mais perigosas que você pode encontrar. Jung chamou isso de sombra. Esse lado oculto da natureza humana que os narcisistas magistralmente mascaram sob uma aparência de carisma e autoconfiança. Mas hoje você vai aprender a reconhecer os sinais que os entregam já nos primeiros segundos de contato. É um conhecimento que pode te proteger de anos de manipulação, exploração e destruição emocional. Prepare-se para uma jornada ao fundo da psique humana, onde você descobrirá por que os narcisistas se comportam como se comportam e o que realmente se esconde por trás de sua aparente autoconfiança. Jung acreditava que cada um de nós carrega o potencial para o narcisismo, mas em alguns indivíduos, esse aspecto assume o controle de toda a personalidade. Hoje você vai aprender como reconhecer isso antes que seja tarde demais. Carl Gustav Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao introduzir conceitos que permanecem fundamentais para entender o narcisismo até hoje. Em seu trabalho monumental sobre o inconsciente coletivo, Jung descobriu que dentro de cada um de nós habitam arquétipos, padrões universais de comportamento e pensamento que moldam nossa realidade. O narcisista é um indivíduo que ficou preso na armadilha de um arquétipo específico, incapaz de desenvolvimento autêntico e verdadeira individuação. Segundo Jung, o narcisismo não é simplesmente um traço de caráter. É um complexo, uma estrutura psíquica complicada que assume o controle da consciência do indivíduo. Esse complexo funciona como um programa autônomo de computador, ditando comportamentos, reações e a forma de perceber o mundo. O narcisista não escolhe conscientemente suas ações. Ele é escravo desse complexo interno que o obriga a buscar constantemente confirmação externa de seu valor. A chave para entender o narcisismo na visão junguiana é o conceito de persona, a máscara que usamos em contatos sociais. Na maioria das pessoas, a persona é uma ferramenta flexível de adaptação a diferentes situações sociais. No narcisista, a persona se torna uma prisão, uma construção rígida que substitui o verdadeiro eu. É por isso que os narcisistas frequentemente parecem tão perfeitos no início dos relacionamentos. Sua persona está perfeitamente polida. Jung observou que os narcisistas têm um problema particular com o que ele chamava de sombra, os aspectos rejeitados e não aceitos da personalidade. Enquanto um indivíduo saudável integra sua sombra através do processo de individuação, o narcisista rejeita completamente tudo que poderia ameaçar sua imagem ideal. Esses elementos rejeitados são então projetados em outras pessoas, criando o padrão característico de culpar e desvalorizar o ambiente. Um aspecto fascinante do narcisismo na teoria de Jung é sua relação com o que o psicólogo chamava de inflação do ego. O narcisista experimenta um aumento patológico de seu ego, que deixa de cumprir sua função natural de mediação entre consciência e inconsciência. Em vez disso, o ego do narcisista se torna um governante despótico que se recusa a reconhecer qualquer realidade contrária à sua imagem grandiosa de si mesmo. Jung apontava que o narcisismo frequentemente se desenvolve como um mecanismo de defesa contra um profundo sentimento de inadequação e vergonha. Paradoxalmente, por trás da fachada de megalomania,
se esconde uma criança assustada e pequena que nunca recebeu amor incondicional. Esse vazio interno alimenta a busca infinita por confirmação externa, tornando o narcisista um vampiro emocional que se alimenta da energia de outras pessoas. Particularmente relevante na análise do narcisismo é o conceito junguiano de anima e animus, os aspectos do sexo oposto na psique. No narcisista, esses arquétipos são frequentemente severamente distorcidos, levando a problemas em relacionamentos íntimos. O narcisista não consegue amar verdadeiramente porque seus aspectos internos do sexo oposto estão perdidos em fantasias grandiosas de perfeição. Jung afirmava que a verdadeira transformação psíquica requer confronto com os próprios lados sombrios e aceitação da plenitude da natureza humana. O narcisista evita essa confrontação a todo custo, preferindo viver na ilusão de sua própria perfeição. É por isso que os narcisistas raramente procuram ajuda terapêutica. Admitir problemas significaria o colapso de sua frágil imagem ideal. O processo de individuação, que Jung considerava o objetivo do desenvolvimento humano, é praticamente impossível para o narcisista. Ele requer humildade, autenticidade e disposição para mudar, características que são anátemas para a estrutura de personalidade narcisista. O narcisista permanece prisioneiro de sua própria grandiosidade, incapaz de crescimento verdadeiro e relacionamentos profundos e autênticos com outras pessoas. Compreender essas bases junguianas do narcisismo é crucial para reconhecer efetivamente os narcisistas na vida cotidiana. Não são comportamentos aleatórios ou características temporárias. É um padrão sistemático resultante de uma estrutura psíquica profundamente enraizada, cujo entendimento nos permite prever e reconhecer comportamentos narcisistas quase instantaneamente. No momento em que um narcisista entra em uma sala, sua energia preenche o espaço de uma maneira muito característica. Jung observou que os narcisistas possuem o que pode ser chamado de aura magnética, uma presença intensa que imediatamente atrai a atenção de todos os presentes. Não é o carisma natural de uma pessoa saudável e autoconfiante, mas sim uma necessidade desesperada de ser o centro das atenções que emana de cada gesto e palavra. O primeiro sinal de alerta é a forma como o narcisista estabelece contato visual. Ao contrário de uma pessoa autêntica que olha nos olhos para criar conexão, o narcisista usa o contato visual como ferramenta de dominação e avaliação. Seu olhar frequentemente tem uma qualidade escaneadora. Rapidamente avalia seu valor como potencial fonte de admiração ou utilidade. Esse olhar pode ser intensamente sedutor ou friamente calculista, mas sempre carece do calor da verdadeira proximidade humana. A linguagem corporal do narcisista, nos primeiros segundos de contato, revela sua estrutura psíquica interna. Frequentemente, ocupa mais espaço do que necessário. Abre os braços amplamente, fica em posição dominante. Seus movimentos são teatrais e conscientes do efeito, como se estivesse constantemente se apresentando para uma plateia invisível. Jung chamava isso de performatividade da persona, a atuação constante de um ator que esqueceu quem é fora do palco. O tom de voz do narcisista nas primeiras falas frequentemente contém elementos sutis, mas reconhecíveis, de grandiosidade. Pode ser um som ligeiramente condescendente, como se falasse com alguém de posição inferior, ou um tom excessivamente confiante que não admite a possibilidade de estar errado. Jung observou que os narcisistas frequentemente usam a voz como ferramenta de hipnose social, modulando-a de forma a fascinar e subordinar o interlocutor. Extremamente características são as primeiras palavras que um narcisista pronuncia em um novo ambiente. Frequentemente contém referências sutis às suas conquistas, status ou singularidade.
pode ser uma menção aparentemente casual a algo caro que possui, a uma pessoa importante que conhece ou a um sucesso que alcançou. Esses comentários aparentemente espontâneos são, na verdade, sinais cuidadosamente calculados, destinados a estabelecer sua posição na hierarquia social. Jung descobriu que os narcisistas têm uma reação característica à presença de outras pessoas que poderiam ameaçar sua posição de centro das atenções. Nos primeiros segundos de contato com potencial concorrência, pode-se observar sinais sutis de agressão. Uma avaliação rápida com o olhar, uma ligeira mudança na postura corporal ou uma mudança súbita no tom de voz. É uma reação primitiva da inflação do ego a uma ameaça à sua posição dominante. A forma como o narcisista reage ao se apresentar a outras pessoas é um indicador infalível de sua natureza. Uma pessoa saudável demonstra interesse autêntico no outro ser humano, faz perguntas, escuta as respostas. O narcisista trata as apresentações como oportunidade de autopropaganda. Rapidamente, redireciona a conversa para si mesmo, usa informações sobre a outra pessoa como pretexto para falar sobre si ou simplesmente ignora o que ouviu, esperando sua vez de falar. A reação do narcisista a elogios nos primeiros minutos de conhecimento é particularmente característica. Enquanto uma pessoa saudável aceita elogios com gratidão e modéstia, o narcisista os trata como tributos que lhe são devidos. Pode aceitá-los com graça teatral, como se fossem naturalmente merecidos, ou usá-los como trampolim para mais autoelogio. Nunca demonstra verdadeira surpresa ou gratidão. Os elogios são simplesmente confirmação do que já sabe sobre sua singularidade. Jung chamava a atenção para como os narcisistas reagem em situações onde não são o centro das atenções. Nos primeiros minutos de um encontro em grupo, pode-se observar como desesperadamente tentam recuperar o controle da conversa. Podem interromper a pessoa que fala, contar uma história mais interessante que a que acabaram de ouvir, ou simplesmente ficar visivelmente inquietos e irritados quando a atenção do grupo está direcionada para outro lugar. Um sinal de alerta extremamente importante é a forma como o narcisista trata pessoas de status social menor nos primeiros momentos de contato. Seu verdadeiro caráter se revela na interação com garçons, seguranças, faxineiros ou outras pessoas prestando serviços. Pode ser condescendente, desdenhoso ou completamente ignorá-los, tratando-os como objetos invisíveis. Essa desumanização reflexiva de pessoas de posição inferior é característica da estrutura de personalidade narcisista. A aplicação prática da análise junguiana do narcisismo na vida cotidiana requer o desenvolvimento de uma abordagem sistemática para reconhecer os sinais-chave. O teste dos 5 segundos, baseado nas observações de Jung, concentra-se em 3 aspectos fundamentais: a forma como o narcisista entra no espaço social, sua primeira reação a outras pessoas e a necessidade imediata de estabelecer sua dominância ou singularidade. O primeiro elemento do teste é a observação do espetáculo da entrada. O narcisista nunca entra em uma sala despercebido. Jung observou que sua necessidade de atenção é tão forte que inconscientemente coreografam sua aparição em cada novo espaço. Pode ser uma saudação barulhenta, um gesto teatral, deixar cair algo aparentemente por acaso que atraia olhares, ou simplesmente uma energia tão característica que faz todas as cabeças se virarem. Essa necessidade desesperada de ser notado é o primeiro sinal infalível da estrutura de personalidade narcisista. O segundo elemento é o teste do reflexo do espelho. Observar quão rapidamente o narcisista redireciona a atenção para si mesmo. Em uma conversa saudável, existe um fluxo natural entre dar e receber atenção. O narcisista imediatamente tenta redirecionar cada interação para que ele seja o centro.
Se alguém conta uma história, o narcisista responde com uma história melhor sobre si mesmo. Se alguém menciona um problema, o narcisista conta sobre seu problema maior. Essa incapacidade de permanecer fora do centro das atenções por mais de alguns segundos é uma característica distintiva do narcisismo. O terceiro elemento crucial é o teste da empatia instantânea. Jung observou que os narcisistas têm um problema fundamental com empatia autêntica. Nos primeiros segundos de interação, isso pode ser testado observando sua reação às emoções de outras pessoas. Uma pessoa saudável naturalmente percebe e reage aos humores do ambiente. O narcisista é emocionalmente cego para os outros. Não percebe tristeza, ansiedade ou alegria nos olhos do interlocutor, a menos que possa usar isso para seus próprios fins. A aplicação prática do teste também requer atenção aos sinais de grandiosidade micro. São pistas sutis nas primeiras falas que revelam o pensamento narcisista. Pode ser a forma como o narcisista apresenta suas experiências ordinárias como extraordinárias, como exagera na descrição de suas conquistas, ou como automaticamente assume que suas opiniões são mais importantes que as dos outros. Essas convicções grandiosas vazam através de sua linguagem, mesmo nas conversas mais casuais. Jung enfatizava a importância de observar a reação à crítica expressa. Mesmo uma pergunta aparentemente inocente ou uma crítica leve pode provocar no narcisista uma reação defensiva imediata. Nos primeiros segundos após ouvir qualquer coisa que possa ameaçar sua imagem ideal, podem-se observar sinais característicos: tensão muscular, mudança no tom de voz, postura defensiva do corpo ou um contra-ataque verbal imediato. Essa hipersensibilidade a qualquer crítica é um dos sinais mais confiáveis do narcisismo. Um aspecto importante do teste é também a observação da dinâmica de controle social. O narcisista inconscientemente tenta controlar cada interação desde os primeiros segundos. Isso pode se manifestar através da dominação na conversa, imposição de tópicos que o interessam, posicionamento físico de forma dominante ou técnicas sutis de manipulação como elogio crítica, vestido bonito, pena que numa cor tão estranha assim. Essa necessidade de controle é tão forte que se manifesta quase imediatamente. O teste também inclui análise da autenticidade emocional. Jung observou que as emoções do narcisista são frequentemente superficiais e performáticas. Nos primeiros segundos de interação, pode-se observar se as emoções dessa pessoa parecem autênticas ou mais encenadas para efeito. Os narcisistas frequentemente exageram suas reações emocionais para atrair atenção, ou usam emoções como ferramentas de manipulação. Suas emoções servem a propósitos estratégicos, não são expressão espontânea do estado interno. Crucial é também a observação do teste de status social. O narcisista, nos primeiros segundos de contato, tenta estabelecer sua posição na hierarquia social. Pode fazer isso através de perguntas sutis sobre seu trabalho, moradia, conhecidos, ou através de menções casuais de suas conquistas e posses. Essa natureza calculista do contato inicial, onde a outra pessoa é avaliada em termos de utilidade ou ameaça ao ego narcisista, é uma característica distintiva dessa estrutura de personalidade. O último elemento do teste é a observação da sincronização emocional. Pessoas saudáveis naturalmente se sincronizam emocionalmente com o ambiente, adaptando sua energia à situação e aos humores de outras pessoas. O narcisista tem dificuldades com essa capacidade natural. Sua energia e humor são consistentemente focados em suas próprias necessidades e estados internos. Pode ser barulhento e energético em um funeral se isso servir a seus propósitos, ou frio e indiferente em uma celebração se não for o centro das atenções.
Dominar esse teste dos 5 segundos requer prática e consciência, mas Jung afirmava que após entender esses padrões, eles se tornam óbvios quase instantaneamente. A chave é lembrar que o narcisismo não são comportamentos isolados, mas um padrão sistemático resultante de uma estrutura psíquica fundamental que se manifesta em cada interação social desde os primeiros momentos de contato. Carl Jung dedicou anos ao estudo dos mecanismos complexos que impulsionam a personalidade narcisista, descobrindo padrões fascinantes e perturbadores que ajudam a entender por que os narcisistas se comportam de forma tão previsível. No centro da psique narcisista encontra-se o que Jung chamava de complexo de deicídio, a convicção subconsciente de que o narcisista pode e deve substituir todas as autoridades externas, incluindo Deus, a sociedade e até mesmo as leis básicas da realidade. Esse complexo de deicídio se manifesta através do senso característico de singularidade e convicção de que as regras normais não se aplicam ao narcisista. Jung observou que os narcisistas frequentemente vivem em estado de rebelião crônica contra a realidade, recusando-se a aceitar limitações que se aplicam a todas as outras pessoas. É por isso que os narcisistas frequentemente têm problemas com a lei, finanças, ética e relacionamentos interpessoais. Seu mundo interno opera segundo regras fantásticas de grandiosidade que são contrárias à realidade externa. Um mecanismo-chave da psique narcisista é o que Jung definia como cisão psíquica. O narcisista vive em 2 realidades paralelas: a externa, onde precisa lidar com frustrações e limitações do mundo real, e a interna, onde é um herói onipotente de sua própria narrativa grandiosa. Essa existência dividida requer enormes quantidades de energia psíquica para manter, o que explica por que os narcisistas são frequentemente cansados, irritados e propensos a explosões de raiva quando a realidade colide brutalmente com suas fantasias. Jung descobriu que os narcisistas desenvolveram um sistema complicado de projeções especulares, através das quais constantemente buscam confirmação externa de sua identidade grandiosa. Outras pessoas não são percebidas como seres humanos independentes com suas próprias necessidades e experiências, mas como espelhos vivos que deveriam refletir ao narcisista a imagem de sua perfeição. Quando esses espelhos não cumprem sua função, quando se recusam a admirar, expressam críticas ou simplesmente se concentram em outra coisa, o narcisista experiencia isso como ameaça fundamental à sua integridade psíquica. Particularmente fascinante é o mecanismo que Jung chamava de drenagem emocional. O narcisista inconscientemente suga a energia emocional do ambiente, alimentando-se das emoções de outras pessoas como um vampiro psíquico. Não é um comportamento conscientemente malicioso, mas uma necessidade compulsiva de preencher o vazio interno. O narcisista se sente vivo e real apenas quando provoca reações emocionais fortes nos outros, seja admiração, medo, raiva ou desespero. Essa necessidade de alimentação emocional explica por que os narcisistas frequentemente criam situações dramáticas e caóticas ao seu redor. Jung também identificou o mecanismo de dissociação temporal nos narcisistas. Sua psique opera principalmente no modo de gratificação imediata, com capacidade limitada para planejamento de longo prazo ou aprendizado com experiências passadas. O passado é constantemente reescrito para se ajustar à narrativa narcisista atual, e o futuro existe apenas como campo ilimitado para fantasias grandiosas. Essa incapacidade de viver autenticamente no tempo linear faz com que os narcisistas frequentemente pareçam surpresos com as consequências repetitivas de suas ações.
Extremamente importante é o mecanismo de reversão de culpa que Jung observou em todos os narcisistas. Sua psique desenvolveu sistemas defensivos sofisticados que automaticamente redirecionam qualquer responsabilidade por resultados negativos para fatores externos ou outras pessoas. Não é mentira consciente, mas uma forma fundamental de processar a realidade. O narcisista, literalmente, não consegue psiquicamente suportar ser culpado, porque isso ia às fundações de sua identidade grandiosa. Jung observou que os narcisistas têm uma forma característica de processar informações que ele chamava de filtros de grandiosidade. Todas as informações que chegam à sua consciência são automaticamente interpretadas de forma a confirmar sua singularidade ou explicar fracassos como resultado de conspirações externas, mal-entendidos ou inveja de outras pessoas. Esse mecanismo de filtragem faz com que o narcisista viva em um sistema hermeticamente fechado de convicções que é praticamente imune à correção pela experiência. O mecanismo de triangulação emocional é outro aspecto-chave da psique narcisista. O narcisista instintivamente cria arranjos relacionais complicados, onde diferentes pessoas competem por sua atenção e confirmação. Isso pode incluir manter casos secretos durante um relacionamento estável, provocar conflitos entre membros da família ou criar intrigas profissionais no local de trabalho. Essa triangulação serve para manter no narcisista o senso de poder e controle, além de garantir fluxo constante de energia emocional de múltiplas fontes. Jung enfatizava que todos esses mecanismos operam principalmente no nível inconsciente. O narcisista não é uma pessoa má que conscientemente decide prejudicar outros. É um prisioneiro de sua própria estrutura psíquica patológica que automaticamente gera padrões destrutivos de comportamento. Compreender essa natureza inconsciente do narcisismo é crucial para desenvolver empatia em relação aos narcisistas e, ao mesmo tempo, para se proteger de sua influência destrutiva. É um conhecimento que nos permite reagir estrategicamente, não emocionalmente, aos comportamentos narcisistas em nosso ambiente. Compreender a psique narcisista, segundo Jung, nos leva à questão crucial: como se proteger da influência destrutiva dos narcisistas, mantendo ao mesmo tempo nossa própria integridade psíquica e empatia humana. Jung afirmava que a defesa mais eficaz contra um narcisista é o trabalho profundo na própria individuação. O processo de se tornar uma pessoa plena e integrada que não precisa de confirmação externa de seu valor. O elemento fundamental da proteção é o desenvolvimento do que Jung chamava de força consciente do ego. É a capacidade de manter um senso estável de própria identidade, independentemente de pressões e manipulações externas. O narcisista instintivamente detecta pessoas com identidade incerta e limites fracos, porque são alvos mais fáceis para seu vampirismo emocional. Uma pessoa com ego forte, mas não rígido, que conhece seus valores e limites, é um alvo muito menos atraente para a manipulação narcisista. Uma estratégia-chave é dominar a arte da pedra cinza, técnica de se tornar emocionalmente desinteressante para o narcisista. Como o narcisista se alimenta das reações emocionais de outras pessoas, a forma mais eficaz de proteção é recusar-se a fornecer essa energia emocional. Isso significa reagir às provocações de forma calma, factual e sem dramatismo. O narcisista rapidamente perde interesse em pessoas que não lhe fornecem alimento emocional. Jung enfatizava a importância de desenvolver impermeabilidade psíquica, a capacidade de não absorver projeções e acusações narcisistas. Os narcisistas são mestres em jogar seus próprios problemas, ansiedades e culpas em outras pessoas. Uma pessoa forte consegue permitir que essas projeções ricocheteiem nela em vez de internalizá-las.
Isso requer prática em reconhecer quando alguém está tentando impor sua bagagem emocional em você e a decisão consciente de rejeitá-la. Uma habilidade essencial é dominar a empatia estratégica. Jung distinguia entre empatia cega, que pode ser explorada pelo narcisista, e empatia sábia, que compreende o sofrimento do narcisista, mas não permite que ele use essa compreensão para exploração. A empatia estratégica permite que você entenda por que o narcisista se comporta destrutivamente, mas não justifica suas ações, nem permite que ele prejudique você ou outros. É importante também desenvolver uma rede de apoio consciente, relacionamentos com pessoas que compreendem a natureza do narcisismo e podem fornecer perspectiva objetiva quando o narcisista tenta distorcer sua percepção da realidade. Os narcisistas são mestres no gaslighting, técnica de fazer a vítima duvidar de sua própria percepção e memória. Ter vozes externas e sóbrias que podem confirmar sua versão dos eventos é proteção inestimável contra essa forma de terrorismo psicológico. Jung recomendava a prática de desintoxicação emocional após cada contato intenso com um narcisista. Isso pode incluir meditação, escrever em um diário, conversar com uma pessoa de confiança ou outras formas de processar as energias tóxicas que o narcisista pode deixar em você. Sem desintoxicação emocional regular, contato prolongado com um narcisista pode levar a depressão, ansiedade e perda da própria identidade. Crucial é a habilidade de documentar a realidade. Os narcisistas frequentemente negam suas próprias palavras e ações, tentando reescrever a história de forma que lhes convenha. Manter um diário de interações, gravar conversas importantes ou guardar mensagens de texto pode ser necessário para manter clareza sobre o que realmente aconteceu. Não é paranoia, é proteção prática contra tentativas sistemáticas de distorção da realidade. Em relacionamentos profissionais com narcisistas, Jung recomendava usar protocolos profissionais, manter todas as interações no nível estritamente empresarial, evitar compartilhar informações pessoais e usar comunicação escrita sempre que possível. Os narcisistas usam informações pessoais como armas, então limitar seu acesso à sua vida privada é estratégia defensiva crucial. A lição mais importante de Jung sobre lidar com narcisistas é entender que você não pode consertá-los, salvá-los ou convencê-los a mudar. O narcisismo é uma estrutura psíquica fundamental que pode ser mudada apenas através de terapia longa e intensa, que o narcisista deve escolher e se comprometer por conta própria. Tentativas de ajudar um narcisista frequentemente levam apenas a ser arrastado para uma dinâmica destrutiva, onde você se torna outra vítima de seu vampirismo emocional. Jung afirmava que a proteção mais profunda contra narcisistas é desenvolver nossa própria capacidade de amor próprio incondicional. Quando você não precisa de confirmação externa de seu valor, quando conhece seus pontos fortes e fracos e se aceita completamente, torna-se imune à manipulação narcisista. Paradoxalmente, essa estabilidade interna frequentemente desperta respeito mesmo nos narcisistas, que instintivamente reconhecem a força da verdadeira autoconfiança em contraste com sua própria fachada grandiosa. A jornada através do labirinto da psique narcisista que fizemos juntos durante esses minutos nos leva a uma verdade fundamental que Carl Jung descobriu em seu trabalho pioneiro. Compreender os aspectos sombrios da natureza humana não serve para condená-los, mas para nossa libertação. Cada um de nós carrega dentro de si o potencial para o narcisismo, aquela voz primitiva que sussurra sobre nossa singularidade e direito ao poder sobre outros. A diferença entre uma pessoa saudável e um narcisista não está na presença ou ausência desses impulsos, mas em nossa capacidade de reconhecê-los, aceitá-los e integrá-los na totalidade maior de nossa natureza humana.
O poder do teste dos 5 segundos não reside apenas na identificação de pessoas potencialmente tóxicas em nosso ambiente. É uma ferramenta de autoconhecimento mais profundo, um espelho que nos permite ver também nossas próprias tendências narcisistas e trabalhar em sua transformação. Jung afirmava que a verdadeira sabedoria começa com a humildade. Reconhecer que cada um de nós é capaz dos mesmos erros e falhas que tão facilmente percebemos nos outros. Essa consciência não enfraquece nossa capacidade de nos proteger, mas a torna mais eficaz porque se baseia na compreensão, não no medo ou condenação. O conhecimento que você está adquirindo hoje carrega consigo responsabilidade. Em um mundo onde comportamentos narcisistas são frequentemente recompensados pelas redes sociais, cultura das celebridades e sistemas corporativos, possuir a habilidade de reconhecer e lidar com narcisistas torna-se uma forma de resistência social. Você pode se tornar uma pessoa que não apenas se protege, mas também ajuda outros a reconhecer padrões destrutivos em suas próprias vidas. Seu conhecimento pode ser uma linha de vida para pessoas que estão se afogando em relacionamentos narcisistas, um farol de esperança para aqueles que perderam a si mesmos em dinâmicas tóxicas. Lembre-se de que o maior presente que você pode dar a um mundo cheio de narcisistas é sua própria presença autêntica e integrada. Quando você vive com profunda consciência de si mesmo, quando não precisa de confirmação externa de seu valor, quando consegue amar sem expectativas e estabelecer limites sem agressão, você se torna um exemplo vivo do que um ser humano pode ser, além das falhas narcisistas. Essa autenticidade é contagiosa no melhor sentido da palavra. Inspira outros a abandonar suas máscaras e descobrir sua própria natureza verdadeira. O teste dos 5 segundos não é uma sentença sobre as pessoas que você encontra, mas uma ferramenta de sabedoria que permite escolher quão profundamente você quer se envolver em diferentes relacionamentos. Alguns narcisistas em sua vida podem ser colegas superficiais com quem você pode trabalhar profissionalmente, mantendo limites apropriados. Outros podem se revelar tóxicos em um nível que requer corte completo. A sabedoria está em reconhecer a diferença e reagir apropriadamente à situação, não reativamente às emoções. Quando você sair hoje para o mundo com esse novo conhecimento, lembre-se das palavras de Jung. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. Cada narcisista que você encontrar pode se tornar um professor, mostrando aspectos de sua própria psique que precisam de atenção e integração. Cada interação tóxica pode se tornar uma oportunidade para praticar limites, empatia e força interior. Dessa forma, até mesmo as situações mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento e compreensão mais profunda da condição humana. Se este teste abriu seus olhos para uma realidade que você pode ter perdido antes, deixe seu like. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com o reconhecimento de narcisistas. Sua história pode ajudar outros espectadores a reconhecer padrões similares em suas vidas. Se inscreva no canal para não perder as próximas análises de psicologia profunda que podem transformar a forma como você entende a si mesmo e aos outros. Lembre-se de que conhecimento sem ação permanece apenas uma curiosidade. A verdadeira transformação começa quando você passa a aplicar esses insights em sua vida cotidiana, construindo relacionamentos mais fortes e saudáveis com plena consciência da complexidade da natureza humana.